encontrou Marcos capítulo 1, diga aleluia. Vamos fazer a leitura de alguns versículos deste capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de... Me ajude aí. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de... Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, é o qual preparará o teu caminho diante de voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu já vou lá para o versículo 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do que não sou digno de nem abaixando-me desatar a correia das sandálias. Eu em verdade tenho-vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Somente até aqui podeis tomar os vossos assentos, dando glória a Deus. Queridos, foi nos dado uma temática para falar nesta manhã, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o cidadão do reino e a sua prioridade. Nós estamos diante de um texto que é bastante conhecido por todos os leitores da Bíblia Sagrada. E antes de adentrar no assunto, eu gostaria de frisar um pouco sobre a autoridade espiritual. Observamos pelas Escrituras que no reino de Deus existe somente uma visão. Quantas visões? Uma. Quando você observa, desde o mundo secular, autoridades eclesiásticas dentro da igreja, todas foram autoridades delegadas por Deus. Se você observar as Escrituras, toda autoridade está em Deus. Diga comigo: toda autoridade está em Deus. Então, para que essa autoridade seja exercida na terra, Deus vai delegar a autoridade a pessoas. Deus delega a sua autoridade a pessoas na terra. Alguém para liderar um determinado trabalho, um determinado ofício, e também é um trabalho eclesiástico que chamamos, uma administração de uma igreja. Então, quando eu falo que existe somente uma visão, quando se refere à autoridade, é todos andando na visão do líder. Quando eu falo que existe somente uma visão, não existe mais de uma visão dentro de uma visão. Vou explicar melhor. Porque toda visão fora da visão do líder, ela se torna uma divisão. É mais de uma visão. Então, Deus delega autoridade a pessoas, e as pessoas recebem de Deus autoridade para governar, para trabalhar. E no reino de Deus, quando se fala de autoridade, aqui nós usamos dois termos: obediência e submissão. Lideranças instituídas por Deus, Deus delega a pessoas a autoridade. Então não compete a mim determinar o que vai acontecer. E o que eu tenho que fazer? Me submeter e obedecer. Quando eu entendo o líder, eu passo a andar na mesma visão que ele. Vamos dizer, deixa eu te dar um exemplo. De repente ele diz assim: vamos subir nesse muro. Alguém pode olhar e dizer: não, mas subir para quê? Quando ele entende que o líder estabeleceu para subir, eu estou junto contigo, meu líder, risca aqui que eu vou. Ele se prontifica a ir em submissão e obediência. Quando entendemos isso em todas as esferas, no reino espiritual, no dia a dia, nós passamos a ter êxito em todas as áreas. Passamos a nos submeter. E vice-versa, quando você olha para o reino de Satanás, ele é aquele que causa a divisão. Ele é aquele, se no reino espiritual existe autoridade e submissão, o inimigo trabalha com insubmissão e desobediência.
Quando eu passo a essa visão, eu estou desobedecendo aquilo que foi instituído por Deus. E o que é me submeter a uma autoridade? É reconhecê-la, é respeitá-la, é amá-la, é se colocar no lugar do outro. Porque coisa boa é receber de Deus autoridade para liderar. Então, quando eu passo a observar isso, eu me submeto mais. Pastor, eu tenho o privilégio de ter muitos pregadores e cantores que congregam na igreja onde estou pastoreando. E sempre que vão sair, eles dizem: pastor, eu estou indo cooperar, tem uma sua bênção? Eu falo: sim, tem a bênção. Pastor, eu marquei uma agenda, o que o senhor? Não, nesse dia tem um trabalho na igreja, é bom que você esteja. Então eu vou desmarcar. Quando a gente passa a estar debaixo de uma autoridade, as bênçãos de Deus estão sobre a nossa vida e nossa história. Aqui nós passamos a entender isso, debaixo de uma autoridade. Ninguém prospera se não tiver alguém que Deus designou para ser líder sobre ele. Então, quando você está debaixo da bênção do homem de Deus, você prospera. Quando você se submete em obediência. E aqui eu vou falar uma verdade, já entro no texto para falar um pouco sobre o reino. Aqui, submeter-se e obedecer não é questão de gostar. Ah, eu não gosto do estilo, eu não gosto do jeito, eu não gosto da maneira, eu não gosto da forma do meu líder. Então se submeta e passe a entender do jeito que ele é. Isso aqui é submissão a uma autoridade. Autoridade constituída por Deus. Quando eu entendo este princípio, eu passo a entender tudo. A se me submeter aos meus pais, a me submeter ao meu patrão, a me submeter a uma mulher que lidera um determinado cargo, é respeitar, porque é Deus que delegou autoridade a essas pessoas. E quando Deus dá, é melhor do que quando alguém sai à procura. Quando Deus delega, está determinado, e você entende que a autoridade de Deus não é opressão. A autoridade de Deus não é oprimir alguém, não é colocar sob um jugo pesado sobre ele, mas é fazer ele entender que você vai ajudá-lo na caminhada para que ele prospere. Quantos já tiveram líderes aqui na caminhada? Levante a sua mão assim, dê glória a Deus. Então todos nós, eu estava comentando ontem quando a pastora esteve ministrando, eu achei lindo quando ela chamou o Edivan, porque ela falou um pouco sobre raízes, sobre conhecer, sobre o começo, como foi a caminhada com Cristo. E aí nós vamos observar o trabalhar de Deus. Quando entendemos e reconhecemos que Deus usa pessoas para que nós possamos hoje desempenhar uma função para Deus. Nós estamos aqui porque Deus usou alguém para pregar as boas novas para nós em um determinado dia. Então nós temos raízes. Aí nós nos submetemos a tudo isso e entendemos que a autoridade está e Deus delega a sua autoridade a pessoas. Quando entendemos esse princípio, eu passo a respeitar a autoridade de Deus que está sobre a vida do meu irmão. Eu entendo que Deus é na vida dele, é na vida dela. E tem hora que eu não quero me submeter, mas aí eu lembro, se eu não me submeter, eu estou indo para o outro lado do reino. Porque no reino de Deus é submissão e obediência. Eu me submeto. Eu já vi pessoas dizer assim: se eu não fizer, a obra de Deus não vai. Eu falei: vai, porque a obra de Deus não depende de pessoas. Se você fizer ou não fizer, a obra vai ser feita do mesmo jeito, porque a obra de Deus, ela é eficaz, e quem é o dono da obra é o próprio Deus. Se você quiser fazer, Ele vai te usar. Se você se dispor para fazer, Ele vai te usar. Se você não quiser, Ele não vai te obrigar. Mas tem uma coisa: Deus trabalha em você para depois trabalhar através de você. É melhor se submeter
e reconhecer que o dom não é seu, a voz não é sua, o talento não é seu, tudo vem dele, a glória é para ele, a honra é para ele. Então se submeta, porque foi ele que te emprestou, é dele. Nós somos apenas mordomos para administrar aquilo que Deus nos confiou. Levante a sua mão assim, Deus me usa assim. Coloque no ombro de alguém e fala para ele: é melhor se submeter e deixar Deus fazer. Diga: cuida daquilo que Deus te deu. Aleluia. Se eu vou entrar no texto, meus irmãos, autoridade é isso, autoridade espiritual. É o governo de Deus em ação. É a autoridade de Deus fluindo até em uma democracia. Até no nosso país, que há tanta dúvida nas eleições, Deus estabelece reis, Deus estabelece governo. Tudo que acontece na nação é permissão de Deus. Se Deus quiser, Ele tira, porque o poder ainda está nas mãos dEle. Quando você olha para a Bíblia e vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, estar assentado não significa que Ele perdeu o controle. Ele ainda está no controle, as rédeas da nação ainda estão nas suas mãos. E quando Ele determinar, meu irmão, não tem quem para, não tem que parar a igreja de Cristo. Mas vamos lá, queridos, já que eu estou falando sobre autoridade, eu gostaria de falar um pouco sobre o cidadão do reino. O próprio Jesus, ele vai afirmar que o reino de Deus não tem aparência visível, como se estivesse localizada em uma posição geográfica. Antes o reino, disse Jesus, o reino de Deus está entre vocês. E como cidadãos do reino, nós melhoramos a terra. Se você não dá glória a Deus, eu vou aí agora. Como cidadão do reino, nós melhoramos a terra. Então, nós temos que fazer bem aqui, porque daqui a pouco nós estaremos para sempre lá. E quando eu falo de cidadão do reino, eu não estou falando aqui de denominações. Eu estou falando de localidades. Eu estou falando de onde, quando a trombeta soar, nós estaremos para sempre com o Senhor. E lá não vai haver separação, porque lá nós vamos cantar e vamos passar dia e noite dizendo: santo, santo, santo. E aí vai ser bom demais reencontrar os nossos amigos lá. Aqui na terra tem hora que a gente quer fazer, eu faço lá direto. Culto retrô. Quem já ouviu esses cultos aí? Culto retrô é aquele culto que você encontra só os dos anos 90, dos anos 80 e reúne para agradecer a Deus. Já viu aqueles cultos que a gente faz? Culto de hinos antigos. Oséias de Paula era sem ovelhas, e entre outros louvores que a gente gostava de cantar, porque a gente tem vontade de relembrar os bons tempos, e isso é bom. Mas nós estamos aqui por um tempo, porque a igreja é a agência visível do reino de Deus na terra. Aonde estamos, nós precisamos entender que isso significa que a natureza do reino é espiritual. Ele se manifesta por meio da justiça, paz, alegria do Espírito. Então, se a igreja é a agência visível do reino, a igreja apresenta-se como imagem do reino de Deus da terra. E é lindo isso aqui, porque o reino de Deus é aquela esfera ou terreno em que Deus é recebido como rei. Se Ele é recebido como rei, a sua vontade precisa ser obedecida. Quem veio adorar o rei nesta manhã? Aí nós entendemos a importância da doutrina do reino de Deus, que foi evidenciada no ministério terreno de Jesus Cristo. Aqui eu vou entrar. Marcos, ele vai afirmar que quando, em suas palavras, ele diz assim: ó, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Me ajude aí. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A nossa missão como igreja é pregar as boas novas, é anunciar dia e noite que Ele voltará. Como igreja nós não nos acomodamos, como igreja nós não cruzamos os braços, como igreja nós precisamos sair aonde for necessário para levar as boas novas. Eu exerço funções, inclusive nesta manhã,
Eu estava em um curso de capacitação aos nossos obreiros que ministram na escola bíblica dominical. Estamos falando sobre um assunto com a juventude, que são várias teorias, a ideologia de gênero e outras teorias que surgem. Aí nós temos sempre nos domingos pela manhã um período de ministração. E hoje eu tive que delongar, porque são professores que vão ministrar sem ser hoje, no próximo. Quando eu fui ver, já era 9h30, nós tivemos 1h20 meditando nas escrituras com ele. E aí eu pude observar o seguinte, que nós como igreja temos que sair do comodismo para fazer a diferença. Porque o evangelista Mateus, quando ele nos dá o teor do sermão do monte, ele diz que o Senhor foi taxativo ao afirmar como deveria ser a conduta dos seus discípulos. Mateus 6,33, ele diz assim, mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Na agenda de Deus, o que tem que estar no topo da sua agenda é as prioridades do reino. Mas entenda uma coisa comigo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui nós entendemos o seguinte: existem prioridades: família, cônjuge, filhos, igreja. Em escalas de prioridade nós entendemos que é dessa forma, de cima para baixo. E com essas prioridades eu tenho que entender que eu não posso deixar de lado o reino de Deus. Por isso Marcos, ele enfatiza, olha lá, Marcos 1:1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olhe para cá, por favor. Então o primeiro versículo do evangelho é tanto o título do livro quanto o conteúdo. Ele traz a mensagem central. Olha aqui, no princípio. João no capítulo 1 e versículo 1 diz assim, no princípio era o verbo. Aí nós observamos que esse princípio está antes do tempo, na eternidade, e ele não pode ser datado. Por isso que está dizendo, no princípio era. Aí Gênesis capítulo 1 e versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí esse começo é quando nos movemos da eternidade para o tempo. Ninguém consegue datar essa data, mas o que eu acho interessante é que Marcos vai dizer, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então esse princípio começa em Jesus. Eu vou repetir para você adorar. Esse princípio começa quando Jesus se fez carne. Quando Jesus se fez carne, Marcos fala do princípio do evangelho, que estende-se a obra de Cristo por meio do Espírito à sua igreja. Aí eu entendo a parte mais importante do evangelho. Se você não adorar, eu vou ir adorar junto com você. A parte mais importante do evangelho não é o que nós devemos fazer, mas é o que Deus fez por nós em Cristo. Você não entendeu, eu vou repetir. A parte mais importante do evangelho não é o que nós devemos fazer, mas é o que Deus fez por nós em Cristo. Olha você aí, não era para estar aqui. O Espírito Santo está me dizendo em línguas estranhas, foi eu, Deus, que te deu livramento há tanto tempo atrás, sou mesmo do presente. Entenda uma verdade, eu preciso ser voz de Deus para a tua história. Quantos livramentos, quantas oportunidades, e você conseguiu aqui chegar. Olhe para alguém e diga, olha eu aqui, olha eu, diga para alguém assim. Que privilégio poder te encontrar aqui. Que privilégio saber que nós fazemos parte do grande exército. Nunca mais cantamos aquele hino, pelo Senhor marchamos sim, seu exército, lembra? Poderoso. Nós cantávamos muito isso aí na nossa juventude. Então eu faço parte desse exército. E esse exército vai ser completo quando a trombeta soar. Aí os irmãos de Rondônia, do Mato Grosso, do Sul,
do Nordeste vão se encontrar num só momento. Mas enquanto isso nós andamos pelas ruas de cabeça erguida dizendo: eu sou cidadão da terra, mas eu também sou cidadão do céu, só aguardando a hora. Eu estou sentindo graça para liberar essa palavra. Levante a sua mão que eu quero ser voz de Deus. Meu Jesus, que graça é essa? Há uma presença de Deus, uma autoridade espiritual. Eu quero ser voz de Deus para te dizer: persevere mais um pouquinho, insista mais um pouquinho, porque chegaremos juntos lá. E eu quero te ver lá, eu quero te ver lá. É interessante isso aqui, e eu gosto de entrar. O tempo não vai me permitir, mas deixa eu olhar para o relógio aqui. Aí eu entendo que o Evangelho, ele está centralizado na pessoa de Cristo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Ele é a pessoa central desta reunião, é ou não é? Quem você veio adorar aqui? Ele é o centro. Então o conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. Sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição e a sua segunda vinda. Aí eu preciso mostrar dentro do reino a legitimidade desse ministério. O que é que a Bíblia nos diz? Marcos capítulo 1 dos versículos 2 a 11. Marcos inicia apresentando várias testemunhas que vão legitimar, que vão dar o veredito final. Eu vou esclarecer, que vão apresentar e esclarecer que o ministério de Cristo é legítimo. Como assim, pastor? Legitimado pelas Escrituras. Olha os versículos que nós lemos. Olha que os versículo 2: como está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu anjo ante a tua face, a qual preparará o caminho diante de ti. Ele começa a enfatizar, é legitimado pelas Escrituras. A legitimidade do ministério de Cristo é atestado das Escrituras de três formas. Lá vai. Primeira, a vida de Cristo foi prometido pelo próprio Deus. Versículo de número 2: como está escrito, a vinda de Cristo, ela não foi um acidente, mas ela foi um apontamento. Desde a eternidade já estava. O Pai planeja, o Filho consuma, e o Espírito Santo é o responsável por convencer o pecador da justiça e do juízo. Aconteceu um mistério comigo, eu acho interessante. Eu nunca tinha ido numa igreja evangélica lá em Várzea Grande, faz tempo. Aí passou o Josias lá, filho do seu Nonô, vocês lembram, né? Aí fomos para a igreja. Maravilha. Aí ele passou e me convidou e disse: vamos na igreja hoje? Eu falei: como que funciona? Ele falou: vamos lá para você ver. Aí na hora do apelo, o pastor perguntou: quer aceitar a Jesus como Salvador? Eu falei: que mistério é esse aí de aceitar? Ele falou: é fácil, rapaz, é só você levantar a mão. Eu falei: levanta nada. Levanta não. Aí ele diz: mas levanta. Eu falei: levanta não. Aí de repente eu senti nitidamente uma mão que pegou a minha e fez assim, ó. Eu falei: pera, vai não, vai não. Opa, levantou a mão. Cheguei em casa sem entender nada. E mãe disse: o que foi? Eu falei: agora sou crente. E aí como que funciona? Eu levantei a mão assim, ó, foi bom demais. Melhor que tomar injeção. Eita glória. É crente agora sim, a partir de agora. Aí a gente fica a observar isso aqui e passa a admirar, porque Jesus, ele não entrou no mundo por acaso. A sua vida foi prometida, profetizada e preparada. Jesus foi prometido desde os tempos eternos. Ele foi anunciado lá no Éden. Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Da semente da mulher vai nascer um. É promessa de Deus. Os patriarcas falaram dele. Os profetas apontaram para ele. O Antigo Testamento anunciou a sua vinda, seu nascimento, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e o estabelecimento da igreja. Então tudo estava apontando para ele. Espera aí, pastor, eu vou voltar para você guardar. Primeiro, a vinda foi prometida pelo próprio Deus. Segundo, a vinda foi profetizada por Isaías. Uma virgem dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Entenda uma verdade: 700 anos antes de nascer, Isaías está dizendo:
Ele está vindo aí. Ele está chegando aí. Peraí, pastor, o menino vai nascer. Seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu aprendo aqui alguns princípios, porque os profetas estão apontando para ele. Eu gosto da Bíblia. Diga comigo assim: o nosso Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E o que eu acho interessante, há algo interligado à onisciência de Deus, que se chama presciência. Diga comigo, presciência. Pergunta para alguém que está do seu lado: que mistério é esse aí? Pergunta para ele: que mistério é esse? Presciência é o que Deus sabe por antecipação. Deus não é pego de surpresa. Deus já sabia que você estaria aqui hoje para adorá-lo. Deus já sabia que nós iríamos nos encontrar aqui hoje para adorar a Ele na beleza da sua santidade. Por que você fala? Isaías, ele profetizou aproximadamente 150 anos antes do nascimento de alguém. Ele disse: vai nascer um homem que vai dar liberdade de o povo de Israel voltar para a sua pátria. E ele vai assinar um edito e o nome dele será Ciro. Aproximadamente 150 anos antes de nascer, ele está dizendo: vai nascer alguém. O que é isso? É a presciência de Deus, que sabe o passado, o presente e sabe o que vai acontecer lá na frente. Levante a sua mão que eu quero verbalizar e ser voz de Deus. Como Deus conhece o seu futuro, Ele manda eu te dizer: Ele é aquele que te livra lá na frente, para que você tenha vida e continue fazendo a obra do Senhor. E enquanto a vida, entenda uma coisa: Deus é aquele que livra, porque Ele não é pego de surpresa. Lá vai, eu quero ser voz de Deus. Pode ter reuniões para pôr um fim na sua vida, arquitetar projeto que você não está nem sabendo. Mas Deus é aquele que está contemplando tudo e está dizendo: eu estou vendo. Ninguém toca, ninguém mexe com aquele que eu escolhi para propósitos na terra. Ninguém mexe, ninguém toca. Aí eu aprendo com isso. A vinda de Cristo foi profetizada por Isaías. Deus preparou o mundo para a sua vinda. Os gregos por intermédio da língua, os romanos por meio das aberturas de estradas em todo o império para as viagens missionárias. A vinda de Cristo também é profetizada por Isaías, só que Malaquias também é citado. Marcos 1:2. Embora Marcos está fazendo uma citação aqui de dois profetas, ele menciona apenas Isaías, que era o mais popular entre os dois. Porque Malaquias capítulo 3 versículo 1, Malaquias foi o último profeta, e ele disse que o Senhor vai enviar um mensageiro, e quando vier ele trará juízo. Ele está se referindo a João Batista, que iria chegar. E é interessante porque se é legitimado, se é confirmado pelas escrituras, merece um glória a Deus, porque ele está chegando aí. Aí vai aparecer alguém, aquele que vem antes. Aquele que vem antes. De um casal, meu Deus, o relógio está andando. De um casal que estava no templo. E olha que era interessante aqui. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quem está acordado, diga glória a Deus. Eu preciso da sua atenção. Eu tenho que mudar a didática aqui, porque eu preciso de você aqui. Olha aqui. Aí eu passo a observar um casal que ia todas as vezes no templo. E naquela época existia um templo e existia vários sacerdotes. Então eles tinham escala para trabalhar. Hoje você pode fazer escala que o pessoal tem dificuldade de chegar. Naquela época existia tanto sacerdote, mas existia um templo. Aí alguém olhava para o outro: foi escalado hoje? Fui. Paz, que privilégio. Como que foi esse negócio? Tiraram sorte e eu fui escalado para trabalhar. Aí chega a vez de Zacarias. E aí vai para onde hoje? Me respeita, eu estou escalado e vou trabalhar na igreja hoje, no templo. Vai fazer o que lá? Vou queimar incenso. Aí o povo diz: olha quem foi escalado. É ele, sim. Aí dentro do ambiente de culto, eu vou repetir isso aqui: dentro do ambiente de culto, a manifestação do Senhor na terra.
enquanto ele está trabalhando, servindo ao Senhor, Deus envia um mensageiro para dizer: a resposta acabou de chegar. Diga comigo: a hora da oração. Diga assim: é a hora da revelação. Eu gosto disso aqui porque tem gente que só quer ouvir profeta. Só se Deus usar alguém para falar comigo. Eu creio que Deus fala em profecia, em sonhos e em visões, e por intermédio das escrituras. Só que na hora que você se volta à oração, Deus se revela a você. E é interessante que Deus envia um mensageiro. Quando ele olha ao lado, ele diz: eu fui enviado para dizer que vai chegar o milagre sobre a tua casa. Não, mas espera aí, já a idade já passou, o tempo já passou. Ei, eu assisto diante de Deus e fui enviado para te dizer: vai acontecer. Tem coragem de dizer para alguém: vai acontecer? Verbaliza e vai acontecer. E é interessante que ele sai dali e aí chega, por isso que a Bíblia diz no versículo de número 2, ele chega, se cumpre o que foi dito. Não vou entrar porque senão dá outra mensagem, mas deixa eu parar aqui, depois eu falo sobre os profetas Zacarias e Isabel. Mas aí chega o precursor, ele surge no cenário. Eu gostei de ver a pastora ontem falar sobre as escolas teológicas que ela fez, que foi no exercício do ministério. E esse precursor, da mesma forma, ele começa nas melhores escolas teológicas da época. Onde, pastor? Deserto. Ele surge e começa a pregar as boas novas no deserto. Tanto é que ele não aparece, o ministério dele é rápido. Quando ele surge, ele está dizendo assim: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos. Quando ele surge, aí a Bíblia diz, chama ele de um emissário do rei. Olha o que acontece: ele chega primeiro e vai removendo o lixo, vai tirando obstáculos do caminho, vai tapando os buracos da estrada. Por que você está fazendo isso? Porque o rei já está chegando. O rei já está chegando. Aí é interessante isso aqui. Nos tempos antigos, antes de o rei visitar qualquer parte do seu reino, o mensageiro era enviado para preparar o caminho. Isso incluía reparação de estradas e preparação do povo. Ele chega assim, ó: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos. Ele começa a preparar o coração do povo. Por que você está fazendo isso? Porque alguém está chegando aí. Aí eu gosto disso aqui. Ele preparou, ele chamou a nação ao arrependimento. E aí quando chega o momento, eu acho lindo isso aqui, João Batista, ele vai se sentir indigno de desatar as correias da sandália. E aí uma coisa eu vou frisar aqui sobre a autoridade: ele sabe quem ele é, e ele sabe quem é Jesus. As pessoas que ficam grandão demais, né? Esse dia eu encontrei um pastor amigo meu, e aí ele passou assim, todo. Falei: rapaz, tu tá grande na terra mesmo? Lá no Mato Grosso a gente faz, tu tá bitelo mesmo, rapaz? Subiu o degrau, o que aconteceu contigo? Tá diferente? Ele olhou e disse: aqui agora. Eu falei: o rei é que faz a diferença no seu ministério. Se não tiver presença do rei contigo, sai de cena. Você precisa saber quem você é e quem é Jesus na sua vida e na sua história. Lançaram um forrozinho que eu gosto. Esse dia lá eu estava ouvindo. Se Deus desligar a tomada, não canta, não prega e não faz mais nada. Se Deus tirar o fôlego de vida, já era, meu irmão. Esse dia tinha um amigo meu, e aí como pastor, eu sempre dizia para ele: tu tá sumido da igreja. Ele: não, pastor, estou trabalhando demais. Eu falei: que bom, mas tu tá sumido. Aí Deus falou comigo: diga para ele que eu vou parar ele. Eu falei: peraí, Jesus, estou ouvindo vozes. Não fala para ele que eu vou parar ele. E eu peguei e disse: Deus vai te parar. Para com isso, pastor. Vai. 3 horas da madrugada do outro dia,
A esposa dele me liga e diz: pastor Marcos, pois não, vem aqui na Santa Casa, porque o meu esposo deu um mal repentino nele e ele perdeu o movimento das pernas. Falei: Jesus já havia avisado ele. Cheguei no hospital. Quando ele olhou para mim, ele disse: pastor, Deus precisava me parar mesmo. Não priorizava mais o reino, não queria mais congregar. Ontem eu falei com o Chiquinho, ele não está aí não. Ontem eu falei com ele: é muito fácil parar, é muito fácil desanimar. Quanto mais você vai na igreja, mais você quer ir. Quanto menos você for, menos vontade você vai sentir de ir. Então venha arrastado, mas venha, porque aqui Deus renova as suas forças e fala contigo. Aleluia. Quantos podem levantar as mãos e aplaudir ao rei? Ele é digno de ser adorado. Aí quando eu cheguei lá, eu falei: Deus já falou que ia te parar. Ele disse: pastor, o que eu faço? Reconcilia hoje, que eu oro e Deus faz a obra. Orei por ele. No outro dia ele sentiu as pernas e voltou a andar. Me ligou, eu falei: tu tá crente, né, rapaz? Ele: tô, pastor. Agora tu tá crente demais? Tô. Que dia que é os cultos aí? Eu falei: tem culto quarta, sexta, domingo. Mas você pode vir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pode vir. Então você, do jeito que estava um pouco estacionado, é bom você vir mais, participar. Ele disse: pastor, tem vigília? Vou também. Aí ele pôde entender uma coisa: tem hora que a gente se envolve com tantas ocupações que deixa a obra de Deus de lado. Tem hora que a gente quer ganhar tanto dinheiro na terra e a obra de Deus fica abandonado. Eu lembro que Deus me tirou no ano de 2018 para viver integralmente para Ele, e desde então eu vivo para a obra. Recebo do ministério, vivo para a obra, para desempenhar a obra. E tem hora que eu digo: eu estou ocupado demais, eu preciso me voltar mais para Deus. Porque tem gente que se envolve com tantas as coisas do reino, só que esquece quem é dono do reino. Ele sabe quem ele é, mas não sabe quem é Jesus no reino. Se você conhece a Jesus, levante a sua mão e diga: se revele a mim a partir de hoje, desta manhã. Eu vou falar, aleluia, eu vou falar, eu vou entregar tudo, mas eu vou nesta manhã te dizer: se envolva com o reino, ou o reino te traz para perto dele. Tem muita gente querendo viver de qualquer maneira. Vai salgar Jesus. Eu falo: arcadai abar, uravashuri me candarai. Eu vou dizer: sim, Jesus. Entenda umas verdades aqui que eu preciso te dizer. O reino de Deus é chegado. Enquanto isso, ele está preparando João Batista. Ele sabe quem ele é. Ele diz assim: ó, quando ele chegar, eu vou sair de cena. Quando ele chegar, como diz o bom nordestino, eu vou ir-me embora, porque é ele que tem que aparecer, é ele que tem que ser adorado. É interessante isso aqui, é identidade. Esse dia eu falei com alguém. Eu estive ministrando em um seminário falando sobre identidade. E nós falamos: identidade não é o que as pessoas dizem que você é. Identidade não é o que você pensa que você é. Mas identidade é o que Cristo sabe ao seu respeito. E é interessante isso aqui, porque o que Ele sabe significa de Deus que Ele sabe as suas imperfeições. Ele conhece o seu temperamento. Ele conhece as vezes que você fala o que no seu impulso não devia falar. Mas mesmo assim, levante a mão assim para o céu. Faz igual o hino da Sara Farias, bata assim: mas mesmo assim, Ele me escolheu. Ele me escolheu. Aí tem gente que diz: ó, eu saí, eu parei por causa disso ou aquilo. Aqui é o lugar de pessoas imperfeitas. Todos que estão aqui estão em aperfeiçoamento. É Jesus dizendo: é a minha graça que te sustenta. Sou eu que dei um banho com o meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Não é por seus méritos, não é pela sua força, não é pela sua posição social, não é pelo seu dinheiro, não é pelo tempo de igreja, não. É graça, é graça. Você não merecia, mas Ele te trouxe para cá e te fez assentar aqui entre os príncipes. Quando eu entendo isso, eu posso levantar as mãos e dizer: eu, me ajude aí, pelo amor de Deus, diga: eu
faço parte do reino. Diga: Jesus, conta comigo nesta última hora. Levante a mão assim, coloca no ombro de dois crentes, balança ele e diga: faça a obra de Deus, porque o reino de Deus tem que ser prioridade sobre a tua história. Eu, Jesus de Nazaré, eu, Jesus. Eu vou pedir para o pastor Zé Elias me ajudar ali no teclado, se ele puder me dar um solinho, que aí eu vou entrando para o término aqui. Aqui eu preciso te mostrar que João Batista, ele é, eu usei a expressão aqui, achei interessante, ele é como um telefonista, ou época do telefone, se lembra? Eu conheci a minha Rebeca, eu morava lá em Várzea Grande, e ela morava em Pontes e Lacerda. Nas minhas andanças, eu prego o evangelho desde os 14 anos, os irmãos se lembram, né? Eu comecei cantando, depois começou a surgir a oportunidade para pregar. Desde então eu falo das boas novas. E numa dessas andanças eu conheci a minha esposa, que residia ali em Pontes e Lacerda. E eu entendi que coisa boa é fazer a obra de Deus. Eu estou falando sobre o telefone, ou época, né? Lembra das fichinhas do orelhão? Depois surgiu o cartão, né? Lembra do cartão? Aí quando acabava o cartão era blim 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 blim. E eu conversava horas, não sei onde que eu arrumava tanto argumento para falar com a digníssima. Ela, meu Deus, não. Hoje eu paro e falo para ela, não sei como eu arrumava tanto argumento para falar. Mas é uma época boa. João Batista, ele é um telefonista, ele abre o caminho para você entrar em contato com a pessoa que deseja falar. Quando essa pessoa entra no cenário, ele sai de cena. Ele acabou de chegar. É como se eu estivesse ministrando aqui e ele chegasse e eu diria: pois não, Senhor, é com o Senhor agora. É com o Senhor agora, majestade. Quando eu entendo isso aqui, João Batista, ele exaltou claramente Jesus e não a si mesmo. Ei, eu vou usar uma expressão, tem coragem de dizer: fala Deus. Já viu alguém usando a primeira pessoa do singular? Eu cantei, eu preguei, eu fiz, eu realizei, eu estendi a mão, sempre usando eu. Eu já prefiro a expressão: ele fez, ele curou, ele salvou, a igreja cresceu por causa dele, vidas alcançadas porque o Espírito Santo convenceu elas. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é para ele. Quem veio adorar a ele, diga alguma coisa para ele. A promessa é dele, a honra é para ele, a sua adoração é para ele. Quem veio adorar a ele, deixa eu ver quem veio adorar a ele. Tem gente que está grande demais, irmão. Aqui está tranquilo, mas anda por aí para você ver. Tem gente que está grande demais, cresceu tanto que se esqueceu que é ele. Pode vir cantar aqui. Fale com meu assessor. Já viu essa? Tem isso. Fale com meu assessor e combine a minha agenda. Ah, fulano de tal, como que é para o senhor vir pregar aqui? Quantos mil pessoas vai ter aí no evento? Eu falei: e é desse jeito que é? Será que tem isso, né? Quantas pessoas tem no evento? Ah, se tiver menos de 1000 eu não vou. Está bitelo demais, está bitelo demais. Lembra da onde ele te tirou. Lembra quando tudo começou. Lembra da igrejinha de madeira no Lampião. Eu já cooperei demais, que não tinha nada, que tinha uma irmã que não sabia nem ler, mas ela colocava a Bíblia de cabeça para baixo, sem energia, sem microfone, mas ela chegava assim e dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando ela falava, a igreja era repleta da glória de Deus, porque existia simplicidade na mensagem que era pregada. Hoje é muita frescura, eu vou dizer, mas seja simples, mas não perca a essência do evangelho, que é poder para a salvação e é poder para a transformação.
Eu lembro lá em Várzea Grande. Eu paro aqui, Jesus. Meu Deus, que graça é essa? Eu lembro do meu vozinho. Chamo ele de vô da minha irmã. Divan conhece, as minhas irmãs eram irmã por parte de mãe. E eu chamava ela de avó, que eu tipo adotei desde pequena. Eles congregam lá em Várzea Grande, Jardim Marajoara. O João gostava de carregar 1 litro de pinga debaixo do braço. E um dia nós estávamos indo para a igreja. E ele fazia graça: eu vou só se for com 1 litro de pinga. Eu falei: então compra 2 que nós vamos. Comprou 2, amarrou no jornal, botou embaixo do braço. Cheguei na igreja com ele. Só dava o pessoal assim, ó. Não é Bíblia não. Eu falei: não, é litro de pinga mesmo. Ele bebe, é dele isso aí. Ele entrou. Onde eu estou vendo? Eu falei: tá na igreja, amor, fica tranquilo. Aí a pregação do evangelho começa. O evangelho é poder de Deus para a transformação do homem. O pastor faz um apelo. Eu percebi quando ele ficou do lado assim, se levantou. Falei: vai na onde? Vou lá na frente. Falei: o que o senhor quer? Eu quero esse Jesus aí que ele está falando. Então bora. Peguei ele veio meio cambaleando, com 1 litro de pinga na mão. Falei: vamos lá na frente. Olha para você ver o milagre. O pastor orou por ele e o efeito do álcool desapareceu na hora. Eu quero esse Cristo. Falei: vô, está meio desajeitado o senhor com esse litro de pinga aí. Ele falou: não, peraí. Colocou no púlpito para ajudar. Puf, puf. Ele estava do lado de cá, ele colocou aqui. Puf, puf. O pastor deu risada. Falei: vai levar embora, vô. Não, a partir de hoje eu não quero nem saber desse negócio mais. Foi embora para casa. Desceu as águas batismais. E aqui é liberdade, irmão. Tem gente que acha que ser livre é não poder fazer. Liberdade é você poder usar e fazer como Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Liberdade é você poder fazer uso, mas você diz: o Senhor me libertou disso aqui. Ficou crente, desceu as águas, ele e vozinha. Partiram para a eternidade. Jesus renovou ele, batizou ele no Espírito Santo, falando línguas estranhas. Ele e a velhinha morreram servindo a Deus. E eu fazia graça, eu falava: não vai usar nem um pouquinho do álcool. Ele disse: um dia eu nunca mais consegui colocar, só de olhar eu já senti a diferença. Eu disse: o que é isso? É poder do evangelho para a transformação de vida. Eu gosto disso aqui. É o maior milagre que existe. Esse dia eu fui visitar um senhor. E ele disse assim: pastor, eu parei de ir na igreja. Eu falei: por quê? Ele disse: por quê? Eu fumo. Eu falei: fuma? Quanto tempo? Há 15 anos. Eu falei: então você faz o seguinte: vai, leva a sua carteira, pode ir, e no final do culto você vai lá e me abraça. Só que eu vou fazer uma oração aqui, e o poder deste evangelho vai mudar a sua vida a partir de hoje. Orei com ele. Ele até chorou. No culto de um domingo eu apresentei ele. Falei: eu quero apresentar o senhor Carlinhos, meu amigo. Quero te dar um abraço após o culto. Na segunda-feira a esposa ligou para minha esposa e disse assim: fala para o pastor Marcos que ele não consegue mais fazer uso do cigarro desde aquele dia que ele orou por ele. Eu falei: mas que mistério é esse? Ele está fazendo algum tratamento? Não. Ele disse que quando ele pega o cigarro, começa a causar náuseas nele. E eu disse: o que é isso? É o poder do evangelho que transforma e liberta o homem da escravidão. Deus nos tirou da escravidão, e hoje eu sou livre para te dizer: tem libertação acontecendo. Levante a sua mão agora para o céu. É profético isso aqui. Levante a sua mão, você vai lembrar de alguém, vai interceder a mão, que Jesus está indo fazer uma visita lá na sua cidade, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Jesus está dizendo: abra a boca, porque o meu poder vai entrar em ação agora e transformar vidas para transformação. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Meu Deus, quem pode adorar? Levante a mão, abra bem a sua boca e adore. Quem pode adorar, abre a sua boca e enche esse lugar de adoração.
Eu estou sentindo graça. Recebe a presença aí, recebe. Recebe a presença de Deus aí, recebe a presença. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, bendito seja o Senhor. Olha a glória dele descendo sobre nós. Levante a sua mão, porque é uma manhã de renovo. Hoje ele te renova para continuar. Hoje ele te renova para prosseguir. Você que canta vai continuar cantando. Você que prega vai voltar a pregar. Você que parou vai voltar a profetizar. Você que não fazia mais nada no reino, olha Jesus te dizendo: a minha graça te pega hoje e te traz. Aleluia. Ele é Jesus, ele é Jesus. Se eu fosse entrar, eu tinha mais 40 minutos aqui, mas eu fecho aqui. Ei, olha aqui. O lugar onde vivemos tem muita influência sobre os nossos atos e sobre a maneira como agimos. O lugar em que vivemos. Esse dia eu falei para um amigo meu que de segunda a sexta eu exerço uma função administrativa na igreja. E aí uma vez teve uma semana de escola bíblica noturna. Aí eu olhei para ele e falei: vamos comprar um colchão, porque a gente está passando mais tempo aqui na igreja do que lá em casa. Ele falou: é verdade, né, pastor? É. Trabalhamos o dia, tomava banho e voltava para o culto. Ia trabalhar no outro dia, tomava banho e voltava para o culto. Aí eu dizia: sente cansaço não? Ele falou: sinto não, pastor. Quando foi na quinta que eu pensei que não ia aguentar, eu senti uma força que veio dentro de mim. O que é isso? Eu falei: é Deus renovando as suas forças para você continuar. A senhora canta aquele hino, é que há um renovo a cada dia. Depois a senhora prepara para cantar. É que há um renovo a cada dia. Aleluias. Tem mais de 30 anos que eu conheço a Jesus, mas Ele só me fez o bem até hoje. Eu vou parar por aqui. Ei, nós podemos reconhecer os cidadãos dos céus, pois a sua fala revela quem Ele é. Podemos reconhecer o cidadão do céu pela sua oração. Eles sabem que Jesus está vivo e que os ouve. A fé no invisível e no futuro distingue o crente do incrédulo. Aonde estiver, diga para alguém assim: tu é crente. O nordestino fala assim: tu é crente, rapaz. Diga aí, como eu vou dizer para o Joel: tu é crente. Aonde você está, o povo te conhece. Eu vou salgar aqui só para finalizar. Pode-se reconhecer um cidadão dos céus pelo seu lar aqui na terra. Ei, põe farinha no caldo aí comigo. E vai um pouco de pimenta agora. Se conhece o cidadão do céu pelo seu lar aqui na terra. Lá vai. Quem mora aqui nessa casa? Ah, é um cidadão dos céus. Aqui não tem alteração de voz. Nunca vi gritar com a esposa. Nunca vi pegar um cabo de vassoura para bater, espancar os filhos. É um cidadão do céu que mora ali. Aí quando eu vou lá na casa dele, dá vontade de entrar e não ir embora. Agora a casa que você vai e você já chega, já dá vontade de ir embora, tem alguma coisa errada. Mas cidadão do céu, o lar terreno é um pedacinho do céu. E aqui eu falo de simplicidade, não é de luxo não. Entra, porque o meu Jesus aqui, Ele não é hóspede, Ele é morador. Abrace com os teus filhos. Crente é assim mesmo. Crente que crê no milagre, ele ora no guarda-roupa. Ele ora na geladeira. Esses dias eu comecei uma campanha de madrugada, eu e a minha esposa. Ela orando das 2 às 3, eu das 4 às 5. E quando estávamos em casa orando, o Espírito Santo nos impulsionou e disse:
Ore nos quartos das crianças e abençoa. Abençoe os seus filhos, porque tem autoridade de Deus. Levante assim a sua mão, tem autoridade aí. Tem autoridade na palma da sua mão para abençoar. Por isso que a Bíblia diz: eu vos darei poder para desfazer toda a obra do inferno. E a autoridade, você vai se levantar comigo agora. Vai se levantar comigo. A autoridade nas minhas mãos para abençoar. Quando eu estendo a minha mão, eu abençoo. Abençoa alguém aí que está do seu lado. Abençoa. Oh, aleluia. Que manhã é essa? Manhã é essa. Uma presença. Uma presença que nos envolve. Olha Deus te renovando aí. Olha Deus trabalhando. O Espírito Santo está me dizendo em línguas estranhas. Olha eu entrando para fazer a cirurgia nesta manhã. Se você acredita em visão, entenda o que Deus está fazendo. Estou vendo um personagem que coloca a mão em veias artérias nesta manhã. E Deus está dizendo assim, ó, enquanto Ele faz a obra, não era para estar aqui. Eu estou repreendendo o mal. Estou liberando saúde para os meus. Era para infartar hoje, mas eu sou o Deus que entra na reunião para dizer: receba a minha cura, livramento acontecendo sobre a tua história. Aleluia, cura Jesus agora, cura nesta manhã. E Deus está dizendo assim, ó, enquanto Ele faz a obra, não era para estar aqui. Eu estou repreendendo o mal. Estou liberando saúde para os meus. Era para infartar hoje, mas eu sou o Deus que entra na reunião para dizer: receba a minha cura, livramento acontecendo sobre a tua história. Aleluia, cura Jesus agora, cura. Há uma unção de cura, há uma unção de transformação aqui. Nós vamos encher esse lugar de adoração. Nós vamos encher este lugar por 30 segundos de adoração. Enquanto ele sola ali, você vai abrir o volume do seu glória agora e vai adorar. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga obrigado, diga eu faço parte do reino, diga alguma palavra de gratidão. Vai, vai, vai. Vai, abre a boca para adorar. Abre. Feche os teus olhos, porque enquanto você adora, Ele renova as tuas forças nesta manhã. Recebe este poder que vem do alto. Olha, alguém já está marchando, alguém já está chorando, alguém já está falando línguas estranhas. Olha a presença, olha a presença, olha a presença, olha a presença, olha a presença na casa. Olha a presença que te renova. Eu vou esperar você adorar. Eu vou esperar você adorar. Fale línguas estranhas. Receba o batismo do Espírito Santo. Receba a graça. Desculpe, eu sou pentecostal. Recebe poder do alto. Recebe renovo do alto nesta manhã. Ai, Jesus de Nazaré, que glória é essa? A presença. A presença. Olha ele aí. Olha ele. É a graça, é a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Recebe a autoridade. Peraí, pastor Zé Elias, olhe para cá, por favor, eu já volto. Tem pessoas que não entenderam quem Ele é. Você precisa saber quem você é e quem é Jesus no seu ministério. Eu gosto de um texto, há uma expressão que Davi usou dizendo assim: e entendeu Davi que era rei. Que eu aprendo, pastor, que até então ele não tinha entendido quem ele era. Eu fui pregar no lugar que o pastor usava tudo de diminutivo. Estamos aqui usando um sapatinho,
na igrejinha pequenininha, e eu fui ouvindo aquilo ali, eu falei, que negócio é esse? Que complexo de inferioridade é esse? Eu disse, nós somos representantes do reino na terra. Eu vou verbalizar uma palavra, isso aqui para você guardar. Como diz o bom nordestino, você é importante neste lugar que você está hoje, porque você mora em outra cidade, mas aqui ou na sua cidade, você é um representante constituído por Deus para fazer a diferença. Então é a bênção de Deus estar com você aonde você está. Bata assim e diga, eu sou representante de Deus da terra. Para com esse negócio que quem sou eu? Sou tão pequenininho, eu não ensaiei, mas vou cantar. Então não canta não, mas para Deus é o melhor. E não existe esse negócio de complexo. Eu sou tão pequenininho, quem sou eu para estar aqui? Você é um representante de Deus da terra. Você faz parte do reino. Chega de complexo. Levante a cabeça e dê uma exaltação isso aqui. Diga, eu sei quem eu sou em Deus. E Deus sabe quem eu sou. Recebe essa presença nesta manhã. Recebe. Erga a cabeça hoje e diga, aqui vai um servo e uma serva de Deus, alguém cheio do Espírito Santo. E aonde você passar, as portas se abrirão, ó. Quem está vindo aí? Meu Deus, deixa eu ir embora que o horário já foi. Lá no seu trabalho vão te mandar chamar. Na escola saberão quem você é. Não seja um crente agente secreto. Quando eu estava terminando a faculdade, eu tive que fazer um curso na época. Eu trabalhei no banco por 18 anos. Quando eu estava terminando, eu encontrei alguém, ele disse, pastor, eu sou crente. Eu falei, rapaz, você acredita que agora no 4º ano que eu estou sabendo que você serve a Deus? Eu não sabia. 4 anos, crente agente secreto dentro da faculdade. Só que tinha hora que explodiu os negócios lá, dizia, ô pastorzinho, sim senhor, você pode ali orar pelo reitor agora, você pode fazer uma oração pelos alunos agora, você pode dar um aconselhamento agora, pronto, aonde você estiver, você é um representante de Deus. E não é representante apagado e escondido não, é alguém que a luz de Cristo vai resplandecer lá. Levante a sua mão que eu vou verbalizar algo do céu. Os demônios que se levantaram contra a igreja do Senhor aqui neste lugar, lá vai o representante que sai daqui nesta manhã para dizer, eu dou ordem a esses demônios no poderoso nome de Jesus. Aonde tu chega, as portas se abrirão e o meu nome será glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vai, enquanto tu anda, as portas vão se abrir. O horário já foi, eu vou terminar aqui, porque tem hoje ainda, né, pastor? Eu gostaria de convidar você. O espaço não vai permitir, mas se você puder ficar de pé, eu gostaria de abençoar as vossas vidas. Venha, sai do seu lugar enquanto a cantora vem aqui para cantar. É que há um renovo a cada dia. Quero convidar a pastora também para vir aqui nos ajudar a orar, abençoar com imposição de mãos. Oh, que manhã abençoada. Aleluia! Mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Olha ele te abastecendo nesta manhã. Chorando, vou Jesus quer renovar. Aleluia, dá um abraço ali, ó. Dá um abraço no filho do pastor José Elias. Há uma alegria ali, ó. Mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar, em meu interior está sendo renovado dia após dia, dia após dia. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior
esteja a se desgastar em meu interior.